sobre o pronunciamento patético do senador Flávio Bolsonaro, que disse que recebeu só dinheiro privado. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público. Gente, nenhum centavo que saia do bolso de Daniel Vorcaro é privado. 100% do patrimônio de Daniel Vorcaro é roubado. Bruno, agora sim, pode conversar com o deputado. A gente quer ouvir quais são as primeiras medidas que o Missão vai tomar em relação a esses áudios revelados. Boa tarde, meu amigo. As reações são diversas. Antes de chamar o deputado Kim, eu estava agora numa comissão aqui na Câmara dos Deputados, de olho ali em algumas coisas, movimentações. A gente vê que a oposição ainda não recebeu uma orientação de como vai reagir a esse áudio divulgado que é associado a Flávio Bolsonaro. Conversei com outro nome da oposição que disse, olha, esquece, tem que ser doa a quem doer, temos que investigar, mas ainda não se fala como isso vai acontecer, se vai acelerar a investigação do Banco Master ou se Flávio vai ter que dar explicações. Ao meu lado, deputado Kim Kataguiri, quais as consequências que o senhor aguarda ou que pelo menos o senhor vai agir aqui dentro do Congresso em relação a Flávio Bolsonaro? Bom, primeiro nós ingressamos com uma representação no Conselho de Ética por meio do Partido Missão para a cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro. Assim, nós, Partido Missão, inclusive nas manifestações que nós organizamos no Movimento Brasil Livre, já falávamos há muito tempo, desde a nossa primeira manifestação, tanto sobre Ciro Nogueira, sobre Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Flávio Bolsonaro. Todos aqui em Brasília sabem dos bastidores das relações próximas que Daniel Vorcaro tinha com estes dois senadores, e agora as mensagens deixam isso escancarado para o público, sem nenhuma sombra de dúvida. Ninguém aqui é menino, todo mundo sabe que um empresário, entre aspas, como Daniel Vorcaro, não doa 61 milhões de reais para a produção de um filme porque ele é caridoso, porque ele é idealista, porque ele acredita numa causa, né? Mesmo porque a causa de Daniel Vorcaro sempre foi o dinheiro, da mesma maneira como ele se envolveu e tinha relações próximas com o PT da Bahia, né? Para se envolver nos seus escândalos de corrupção por meio do Augusto Lima, da compra do Credit Cesta e do histórico que nós conhecemos, da mesma maneira a influência utilizada com Flávio Bolsonaro e com Ciro Nogueira para tentar aprovar aqui no Congresso Nacional um aumento da cobertura do Fundo Garantidor de 250 mil para 1 milhão de reais, tentativa que felizmente foi frustrada. E há também uma representação que nós apresentamos no Ministério Público Eleitoral pelo abuso de poder econômico, né? Você pegar 61 milhões de reais no ano eleitoral para fazer um filme que é uma clara promoção ao principal cabo eleitoral de um candidato à presidência da República, configura um indício muito forte de abuso de poder econômico. Então nós estamos ingressando com essas ações e assim, não é de hoje, né? Aliás, eu já fui até processado pela família Bolsonaro por dizer em plenário lá em 2019, né, que são corruptos, que são quadrilheiros, desde a época do rachadão ali do André Siciliano, que era presidente do PT, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado do PT e que foi o grande operador desse rachadão e que foi quando foi descoberto o esquema de Flávio Bolsonaro. Desde aquela época até hoje ele se envolvendo com escândalos maiores, que nós denunciamos esse desvio moral dele e que a direita jamais poderia ficar refém de uma pessoa que tem um rabo preso desse. A gente tem mais uma outra pergunta do Cássio Zema. Não ouço aqui, Cássio. Que não está ouvindo? Perfeito? Agora sim. Perfeito, Agora deputado. sim. Boa tarde. O senhor é um notório opositor da família Bolsonaro e aqui em São Paulo o senhor tem sido apontado, então, como um pré-candidato ao governo. O senhor acaba de citar também a questão do FGC. Então, eu tenho, na verdade, duas questões para o senhor, deputado. Se o senhor acha que esse fato revelado hoje, ele aumenta a importância da doação de 2 milhões de reais que Fabiano Zettel fez a campanha de Tarcísio de Freitas em 2022, e como é que os senhores deputados, e especialmente os do seu partido, encaram, porque muito se fala do projeto de Ciro Nogueira de elevação do FGC, mas aí na Câmara havia um projeto igual de um deputado lá do Paraná, que hoje também é candidato a senador. Então eu gostaria de saber se esse projeto que passou pela Câmara
também desperta no choro alguma suspeita, projeto do deputado Felipe Barros. Não, primeiro, em relação a projetos, acho que todo mundo que tenha tentado ou tenha agido para aumentar a cobertura do Fundo Garantidor em meio ao escândalo do Banco Master está sob suspeita, né? Eu não acredito em nenhuma razão republicana de alguém que tenha promovido um aumento dessa cobertura defendido em projeto ou mesmo em discurso, mesmo que não tenha dado a sua assinatura, endossar uma medida dessas de qualquer maneira, porque era a principal fraude utilizada e é uma fraude conhecida, né, no mercado financeiro. Ninguém era besta de achar que um CDB rendia tanto assim magicamente, que uma instituição financeira como o Itaú, o Santander, a XP, o BTG estava tão atrás assim nos seus rendimentos, nos seus produtos, e havia alguma receita milagrosa no Banco Master. Todo mundo sabia que era o esquema para você pagar os rendimentos de quem tinha entrado antes com os rendimentos de quem entrou depois e utilizando o fundo garantidor inclusive como propaganda, né? Que na minha avaliação isso nem deveria ser legal, né? Você permitido, lícito, você utilizar uma venda de CDB e falando que não, gente, mas tem a lei aqui que tem um fundo garantidor que segura as pontas. Isso para mim nem deveria ser lícito. Então, em relação a isso e no que depender de mim, né, nenhum projeto desses prospera aqui dentro do Congresso Nacional. E do segundo ponto, eu acho que sim, aumenta a importância assim da doação do Zettel para Tarcísio de Freitas, mesmo porque o Zettel doou para a campanha do Bolsonaro, doou para a campanha do Tarcísio. Tarcísio só é governador de São Paulo por causa do apoio, do endosso e da campanha de Jair Bolsonaro. Tarcísio sempre faz a questão de retomar e de reforçar a sua lealdade ao clã Bolsonaro, inclusive a Flávio Bolsonaro. E, aliás, eu estaria muito curioso, e até aproveito de estar com o veículo de imprensa aqui, para provocar de qual resposta o governador Tarcísio de Freitas daria caso questionado sobre o filme de Jair Bolsonaro ter recebido 61 milhões de reais de Daniel Vorcaro. Estou muito curioso para saber qual seria a resposta do governador em relação a isso, ou se ele vai ficar calado, se ele vai se omitir sobre o envolvimento do seu pré-candidato à presidência da República com o maior escândalo de corrupção da história do país. Se você gostou do conteúdo do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.